Salve! Bom dia! Salve o racional superior, o responsável pela cultura racional. Racional superior, o ser da nossa origem que veio aqui na Terra trazer o conhecimento do desencanto. Desencantar os seres que viviam aqui, desconhecidos de si mesmo. Então, salve o racional superior, o verdadeiro Deus. Você é encantado? O ser humano, ele é encantado? A gente diz que é encantado quando o ser humano vive e não sabe por que vive. Quando ele vê, observa as coisas e não consegue defini-las, não consegue dizer o que é. A obra do Racional Superior é intitulada Universo em Desencanto. Então ela veio para desencantar todos deste encanto aqui de sonhos, de aparências, dessa nossa forma que a gente vive sem saber o porquê. Primeiro volume da obra, Universo em Desencanto, página 270, título: A Libertação dos Encantados. Vou fazer essa leitura aqui que ele vai falar o que é esse nosso mundo e a forma que a gente vive. É uma leitura muito bonita, muito libertadora, assim como o título. A libertação dos encantados. Então vamos lá. A vida é um copo sem fundo e sem base, que nunca souberam como foi constituída. Uns costumam dizer que a vida talvez fosse forjada por uma desventura, e por isso são desventurados, desconhecedores de sua origem, sem saberem de que forma foram feitos. Sabem que têm vida e que essa vida não é vossa, e perdem-na de uma hora para outra sem esperar, e por isso é uma vida misteriosa. A origem é misteriosa, o mundo é misterioso, tudo cheio de mistérios. E por isso nunca poderiam chegar à conclusão da formação dessa vida. Vivem aí misteriosamente à mercê das fracas experiências que nunca puderam nem poderão chegar a desvendar esses mistérios para que possam conhecer a construção e a constituição da vida que sempre aí mantiveram em grande mistério. Então vivem os infantes a dizer, abre aspas, se o erro já vem do princípio, nós temos mesmo que ser errados e tudo no mundo tem que ser errado também. Se nós não temos certeza de nada, começando pela própria vida que não é certa, e por isso perdemos-la sem querer e sem esperar, como podemos pensar que somos certos se estamos aqui dentro desta bola rolando até desaparecer? Fecha aspas. Libertem-se do jugo amargo com a imunização racional. O jugo amargo é dos condenados a sofrer e a morrer,
que aí vivem sem ter o conhecimento verdadeiro de si mesmos, para saberem se conduzir e se salvar. Afastem as ilusões patenteadas que fazem de todos um joguete, iludindo, enfraquecendo pelo poder das ilusões nesse dilema infernal. A vida se torna cada vez mais tormentosa, amargurada e aniquilada pela proporção da embriaguez das ilusões. As ilusões depravam e acabam com os iludidos que não têm outro meio a seguir, porque não sabem ou não conhecem como e onde livrarem-se desse mal. Mas os que têm o conhecimento da imunização racional, esses acabarão com a ilusão material e vão se libertando, salvando-se e ficando distantes das ilusões para sempre. Para isso é preciso apenas ler todos os dias, para ficar dominado pela imunização racional. E assim, as ilusões perdendo as forças do seu domínio e o vivente em marcha equilibrada, imunizando-se rapidamente, por vencer as ilusões e não ser vencido por elas. Então, sim, é considerado um verdadeiro desencantado, porque é mais forte que as ilusões. Passou de dominado a dominador, de mais fraco que as ilusões a mais forte por cima das ilusões. Enquanto iludido era um grande sofredor, e agora imunizado, um grande benfeitor. A imunização racional traz a regulagem de todos, o bem, o equilíbrio e a salvação eterna. Na vida da espiritualização está o magnetismo em cena, o foco das obsessões dominado pelas ilusões, num desequilíbrio infernal e em modificações de temperamentos horríveis. Na imunização racional está o equilíbrio fértil. Portanto, quanto mais depressa se imunizarem, mais depressa bem equilibrados estarão. Consequentemente, leiam todos os dias que, uma vez dominados pelo conhecimento, estarão imunizados, conhecedores de tudo e sabedores de tudo com precisão. Por isso, leiam, quanto mais, melhor. Não deixem de ler, porque irão esquecer o que leram, e depois de esquecidos não podem ser imunizados. É preciso terem conhecimento integral, principalmente dos pontos de mais relevância, dos trechos de maior vibração do fundo racional. Por conseguinte, não se imuniza quem não quer, mas saibam que, quer queiram, quer não queiram, com o tempo todos serão imunizados. A necessidade faz com que os que não querem ler, leiam, pois as ilusões são tudo aquilo que desvirtua o bem para o mal. E quem quer o bem não vai trocar pelo mal. Isto são máximas de recomendações, uma espécie assim de comunhão para aqueles que se descuidam da imunização racional e têm tanta vontade e necessidade de serem imunizados o mais breve possível, para se considerarem salvos eternamente. O tempo deve ser empregado para conseguir o conhecimento de salvação eterna de si mesmo, por meio da imunização racional, para mais depressa ficar imunizado. Devem deixar de se preocupar com as ilusões e procurar o conhecimento da imunização racional, para terem pela imunização as soluções do bom bem viver
que estão no próprio vivente. Portanto, vencem os imunizados e são derrotados os iludidos. Quem conhece os dois caminhos deve seguir o certo e deixar o errado, pois quem vai pelo certo irá sempre bem, e quem vai pelo errado irá sempre de mal para pior. Será sempre um perdido e um derrotado em ruínas. O certo é o imunizado, salvo eternamente, porque tem convicção pela consistência da imunização racional dada pelo conhecimento de redenção universal. Libertem-se do jugo amargo para a glória das glórias de si mesmos, procurando o mais depressa possível ficarem imunizados. Todos vivem atrás de ficar bem e não mal. Está aí a imunização racional e com ela o bem. Quem já tem o conhecimento da escrituração de salvação eterna deve procurar se salvar o mais depressa possível por meio da imunização. Para esta solução é preciso apenas ter o conhecimento de posse do seu eu, principalmente os trechos básicos mais importantes desta obra. Isto que aqui está é o conhecimento mais importante que chegou ao mundo. É a imunização racional. Não é conversas de papagaios de outrora que os tolos de hoje ainda adotam para poderem ter um bom lugar lá em cima, um cantinho quando chegar o seu dia. E assim vive o mundo cheio de tantas asneiras para o paliativo de tanta cegueira, explorada pelos encantados, adotando semelhante encanto para encantarem os javalis da plebe fraca, adormecida por esse jugo sacrilegiado que sempre manteve a vida de todos em mistério e em sofrimento. As obras racionais não falham. As obras racionais são firmes e sólidas, mais sólidas que qualquer rochedo gigantesco que possa existir. O que é racional não desvirtua do seu ser em coisa alguma. A linha é uma só, a reta é uma só. Muitos, por não conhecerem o que é racional, fazem confusões como coisas que existissem confusões aonde elas não existem. O que é racional não é brincadeira de animal. Animal é que se julga ser o que não é, por não ter convicção real do seu ser. Por isso são alterosos nas suposições, nas filosofias, ficando vingadores de si mesmos. Mas nem em si mesmos confiam que fará nas coisas dos outros animais. Os animais, bichos humanos, não sabem o que fazem, sempre vagando com as suas mortíferas esperanças, sempre a si mesmos embromando por serem desconhecidos de si mesmos. Eu não levo em conta os embustes do ser impostor material, porque o que é racional tem convicção e plena certeza do seu ser, e o que é animal não tem esta convicção. Eis a razão das confusões serem ilimitadas pela combustão do tudo aparente, que nada é, produto desse nada que nunca conheceram, que nunca souberam o porquê dele, a não ser agora, na escrituração da salvação eterna. O animal humano é um destemperado, formado pela própria deformação, e por isso
mantendo-se sempre sem conhecer o verdadeiro natural, adotando coisas ridículas, querendo prevalecer da certeza sem saberem nada de certo. Agora, com a evolução das épocas, o mundo e tudo está tomando um caráter diferente, e esses falsos bálsamos que ajudavam a cegueira do povo ficam repudiados por a vida estar em franca fase da realidade positiva. O mundo e o povo se baseando no positivismo, baseando-se naquilo que vê, e deixando essas filosofias para um canto por não confiar mais nelas e verificar que o mundo não existe nada de verdade. No mundo, todos verificando que estão numa época que não podem perder tempo. O tempo é precioso e é preciso vencer. O povo vem se lapidando e procurando um meio melhor para viver, e assim deixando os cultos infelicitados com a filosofia e vendo que no mundo não há nada em que se possa confiar, admitindo apenas aquilo que vem. Querem ver, conhecer de princípio a fim, para então verem se admitem. Se não serve, não admitem. A vida se torna vitoriosa sobre todos os pontos de vista com a imunização racional. Sem a imunização racional, é como todos estão cansados de ver. O mundo e os povos, como já de longos tempos vêm se desagregando pela desdita infinita e monstruosa, onde pouco falta para ficarem de uma vez todos desentendidos de tudo. Os desentendimentos já vêm há muito e as confusões, estas nem se falam. E assim todos vêm vivendo, quanto mais não seja, confusos consigo mesmo. Aonde não chegariam todos esses desentendimentos, se nestas horas de angústias que atravessa o mundo, não chegasse a imunização racional? O que seria do mundo e do povo se não chegasse agora o conhecimento da imunização racional? Muita razão dou eu, porque o desequilíbrio é incalculável, é monstruoso e fez com que todos se tornassem cada vez mais descompreendidos, por isso ninguém vive em paz. Bom, são chegados os dias de todos deixarem de ser hipócritas, traidores de si mesmos, porque agora está aí o caminho e o conhecimento do equilíbrio de todos no mundo, todos de posse dos tesouros. Os passos que por aí estão dando são passageiros. A terra, esse mundo, não foi feito para os seus habitantes. Sabem perfeitamente que estão fora do vosso lugar verdadeiro, que estão aí nesse lugar aparente, com essa vida de aparências, com essa vida embusteira, com essa vida de remediar até não aguentarem mais e morrerem. Conhecem perfeitamente o porquê de estarem fora dos seus lugares, vivendo num lugar onde não podem viver, por isso não tem garantia. Não tem garantia, nada é eterno, tudo falha, pois nada são, e é desse nada que se forma um tudo aparente, e são derrotados por desconhecerem o porquê assim são. Sabem que são assim como são, mas não sabiam de onde vieram nem para onde vão, como vieram e como vão, a não ser agora por meio da imunização racional, que libertará todos dessa fonte de perdidos.
Por não saberem o porquê existem, o porquê da existência de todos e o porquê da existência desse fenômeno misterioso, enigmático, mundo que sempre causou mistério e espanto para todas as capacidades. Impressionados com a natureza, vivendo dizendo que isso é uma obra infinita, que sempre conservou aí como encantada, que agora está desencantando por chegarem todos à conclusão de tudo e terem o conhecimento dos lugares verdadeiros de todos. Então vivem os infantes aí a indagar, abre aspas. Mas quando será isso e como será? Não podemos saber e vamos vivendo assim penando, porque somos uns condenados que nascemos aqui para sofrer, sem saber realmente por que sofremos e depois condenados à morte. Isso é uma vida triste, é uma vida de sofrimentos. Não somos senhores de nós mesmos, afinal, nem vale a pena fazermos uma análise do que somos. Fecha aspas. Isto são argumentos de uns tantos que, se fossem se aprofundar, chegariam à conclusão de que nada sabem, porque no profundo mundo não estão as soluções do ser real com os deformados. A desilusão traz a realidade de si mesmo aos poucos, como agora está chegando a todos para o fim do desequilíbrio e o princípio do equilíbrio pela imunização racional. Ricos passos, ricos dias, ricas horas, alegres passos, alegres dias, alegres horas, que se multiplicam em louvor de todos pela imunização racional. A imunização racional é incompatível ao reino animal. No reino animal vai tudo degenerando, por a própria natureza ser ruim e tudo, enfim, ser ruim também. A imunização racional traz o equilíbrio a esse reino desequilibrado, ao reino animal. Uma vez ficando imune às coisas ruins, às coisas do mal, vão todos se lapidando para as graças das graças. A imunização racional evoluindo e todos chegando em seus lugares verdadeiros, de racionais, puros, limpos, perfeitos e sem defeitos. Como estão aí? São racionais sujos, cheios de defeitos, por serem bichos e viverem como bichos. A lei da transformação é muito conhecida entre todos, por isso tudo se transforma, até a própria natureza. Para compreenderem todos a razão dessa transformação, devem procurar o saber, pois é o saber que vale e não o implorar. Quem sabe vive bem e quem não sabe vive mal. As coisas não são como todos querem e entendem, e sim como tem que ser e como todos devem saber. Quem vaga nada pode sustentar na memória, é como quem nada sabe. E quem não vaga sabe resolver as coisas, porque tem um saber verdadeiro que não lhe sai da memória. A alavanca racional não falha, como nunca falhou. Basta ser racional para ter o seu equilíbrio fértil, puro, limpo e perfeito. A alavanca racional é o poder mais poderoso do mundo inteiro. Onde ela chega, tudo brilha, tudo é bom, tudo é rico e tudo é melhor do que o melhor. Há muito que todos no mundo clamam para desvendar esses segredos, esses mistérios e o encanto pavoroso desse mundo. E hoje, tão naturalmente, em mãos de todos este saber, para levar ao mundo o conhecimento que todos esperavam.
Nas condições em que viviam, no domínio das filosofias, não há para quem apelar, porque ninguém pode atender aos anseios do vivente aí da terra. Se houvesse, o mundo seria uma maravilha, um primor, e o ideal constatar-se-ia sobre todos os pontos de vista. Todos resolveriam os seus ideais dentro do conforto relativo às necessidades de cada um. E a vida assim seria mais do que feliz. Vivem assim completamente desesperançados todos os conscientes, ao passo que os inconscientes não. Mas estes não regulam, não enxergam o que estão vendo e não sabem o que dizem. Vivem como bichos por o raciocínio, que é o pensamento estar completamente incubado e não desenvolvido. Então chega hoje a imunização racional, a alavanca maior e mais poderosa do mundo, para arredar todo esse caos de misérias. Os inconscientes não saberão como se expressar, desconhecerão como tal divina graça apareceu no mundo para a salvação de todos. Serão desvendados então todos os mistérios e o porquê deles, o porquê do mundo, o princípio e o fim da imaculada vida racional. O porquê dessa vida animal, dessa vida de feras brávias, que não sabiam porque viviam com vida semelhante à de um vegetal, mas muito inferior aos vegetais, por dependerem deles para viver, e eles não dependem dos que se julgam superiores para se manterem e para viverem. Portanto, o ser humano é o resto dos restos dessa natureza deformada. Por isso depende dos restos de todos os feitos para viver e se manter. E os feitos não dependem de coisa alguma do ser humano. Tudo isso pela faculdade consciente ser diminuta e a inconsciência ser muito desenvolvida, progredindo nesta faina de caducos, com o progresso da destruição e dos fracassos que se multiplicam assombrosamente. A vida do ser humano torna-se um pedaço de terra, como de fato é, e vivem discutindo a terra sem saberem verdadeiramente de quem é ou de quem foi. Entretanto, chega hoje a alavanca racional para o redígio da imunização racional entre todos, para o levantamento das forças do porvir da glória das glórias, do triunfo angelical, por todos terem em mãos o equilíbrio de si mesmos e estarem assim livres eternamente do mal. Houve quem dissesse que tudo isso era impossível, quando do princípio deste conhecimento. Mas hoje, por encontrarem as provas reais, caem por terra as memórias fracas e todos dizem, abre aspas, faça-se justa ao que deve ser. É verdade. Está de fato provado o retorno ao lugar de origem de todos. No princípio, considerei-a como chalaça ou graça de um intrujão aventureiro, mas hoje, aprofundado no assunto, encontrei o que nunca podia esperar. Estou assombrado e emocionado por conhecer o que há muito precisava, e hoje tenho em minhas mãos o reino glorificador e salvador de todos, que é a imunização racional.
Eu me considerava feliz sem o ser, e hoje vejo que era um grande infeliz. Agora sim considero-me feliz porque sei de onde vim e para onde vou, como vim e como vou, o porquê do mundo e o porquê de todos. Enfim, sou sabedor e tenho todos os mistérios desvendados. Tenho a solução completa deste encanto pavoroso, deste fenômeno, deste rincão de amarguras, deste chão de ambições, que teve todos sempre amarrados à sepultura, com estas idas e voltas por nossas sementes, a aqui permanecerem deformadas. Hoje tenho conhecimento do porquê assim sou, do porquê todos assim são, do porquê tudo assim é e de onde tudo se originou para ser assim como está e como esteve. Está assim provado e comprovado o conhecimento de onde viemos e para onde vamos agora em mãos de todos pela imunização racional. A maior alegria do mundo que arredou esse encanto pavoroso, que desvendou esses mistérios que eram verdadeiros rochedos inabaláveis e insolúveis. Fecha aspas. Hoje, tudo claro, tudo limpo e o mundo respirando ar racional, e não a ironia do reino animal adotado pelos seres humanos. Vejam quanto tempo de lutas perdidas e quantos já imploram em vão. Quantas súplicas sem correspondências, quanta miséria infernal num mundo onde tudo é ruim, num encanto pavoroso. Então tá aí a libertação dos encantados. Salve.